Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Colocação pronominal, que é um assunto relativamente simples, porém um assunto que demanda muita atenção nos nossos textos, gente, tá? Bastante atenção para quem vai escrever e para quem vai também fazer provas de marcar X, tá? Detalhezinho aí bastante importante para a gente entender com clareza o que é que nós vamos, como é que nós vamos trabalhar com essa questão que a gente chama de colocação pronominal. Colocação pronominal é quando é o lugar certo para você colocar o pronome. Nada mais, nada menos do que isso. O lugar, o local onde você vai colocar o pronome. Se antes do verbo, se no meio do verbo, se depois do verbo. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, vamos para a primeira questão. E aqui é o seguinte, para quem para quem já pegou essa matéria comigo, já aprendeu, ok, é um reforço, né? Para quem não entendeu, ainda quem não pegou, quem não fez essa matéria ainda comigo, ou nos cursinhos todos que tem pelo Brasil afora, que muitos de vocês estão fazendo, então eu já vou resolvendo e explicando algumas coisinhas para vocês também, tá? Então vamos lá. O que nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos saber quando a gente trabalha com colocação de pronome. Existem três formas claras desse pronome ser colocado. Ele vai chamar de próclise, em algumas provas, em alguns lugares vai chamar de pronome proclítico, mesóclise, então mesóclise, e ele vai chamar também de ênclise. Eu falo sempre aí para os meus alunos, para lembrar qual que é qual, ênclise eu lembro do filme, né, o The End, que é o filme, mesóclise, que é o meio, e o próclise, que é o pré, que é o que vem antes. Então, nós temos essas três possibilidades de colocação do pronome. Então, ele é próclise, ele é mesóclise ou ele é ênclise, certo? Quando eu vou colocar esse pronome antes ou depois? Professor, que pronome que é esse? Então, por exemplo, no caso, é esse ozinho aqui, ó. Esse pronome, ele faz referência ao pronome pessoal, ele. Então, é esse pronome. A questão é, ele tem que vir antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. É essa a questão. Se ele for obrigatório ou a presença dele for obrigatória antes, próclise. No meio, mesóclise. No final, ênclise. Qual que é a pergunta da banca? A banca IADES é se fosse inserido o advérbio não, que é o advérbio de negação, se for inserido aqui o advérbio não, logo após o substantivo mãe. Então, ele está me perguntando assim, se a oração fosse essa, a mãe não, a mãe não, ok. O que eu teria que fazer com o pronome? O pronome poderia ficar onde está? O pronome iria para o meio ou o pronome viria para antes do verbo? Você tem que saber o seguinte, mesóclise só existem dois casos, futuro do presente e futuro do passado. Eu estudaria ou eu estudarei. Então, só existem essas duas formas. Eu estudar-te-ia ou eu estudar-te-ei. Só essas duas formas. Então, nesse caso aqui, não poderia ser, porque botou é passado, não é nem futuro do presente, nem futuro do passado. A ênclise é facultativa, a próclise seria, a próclise seria, a próclise seria. Você que vai pegando o jeito aí de fazer concurso público, você sabe que, por causa da repetição das três próclises que estão aqui, com certeza, ou pelo menos há muita certeza, não toda certeza, mas muita certeza, que a solução está entre essas três. Vamos lá? Você sabe que uma regrinha básica da colocação de pronome é quando você tiver pronomes, advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, todos os tipos de advérbio, essas partículas, como não, ela atrai o pronome. Então, ela atrai obrigatoriamente o pronome, ou seja, a mãe não, o
botou de castigo. É obrigatório. Quando tiver o não, que é um advérbio de negação, o pronome virá obrigatoriamente para perto dele. Ou seja, ele estará obrigatoriamente antes do verbo. Sendo assim, a próclise é obrigatória, letra E de elefante. Certo, meninos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar aí, que a gente vai tirando alguma dúvida, algum probleminha que vocês tiverem, ok? Então, colocação pronominal, questãozinha número 1. Próxima, vamos lá. Vou explicar uma coisa interessante aqui para vocês também. Vamos aqui comigo. Deixa eu fechá-los aqui, porque a aula está sendo gravada e ela precisa ir para o YouTube, então ela tem que ter a tela bem aberta para todo mundo. Ó. IADES, caso fosse necessário substituir os termos destacados no período apresentar a campanha nacional de doação de órgãos e o balanço de transplante do primeiro semestre desse ano, por apenas um pronome. Então, ele está me perguntando o quê? Eu vou apresentar. Apresentar o quê? A campanha e o balanço. Então, eu vou apresentar duas coisas. Automaticamente, você vai perceber que isso aqui é plural, porque ele vai apresentar duas coisinhas, ou seja, tem que ser plural. Esse letra C já está errado, professor. Essa letra C já está errada, porque tem que ser plural. Aí ele está me perguntando se eu posso trocar por apresentá-las, por apresentá-los, por apresentar-lhes ou por apresentar-los. Uma coisa que você tem que saber, uma questão importante. Quando você tem campanha nacional, que é feminino, e você tem balanço, que é masculino, obviamente, né, por causa das regras da língua portuguesa, o masculino prevalece sobre o feminino. Professor, que misoginia, professor, que machismo. Gente, não fui eu que fiz isso, eu estou apenas repassando para vocês as regras. Então, se você tem feminino e masculino, você tem que trabalhar com masculino. Então, esse las aqui também está errado. Sobraram para nós apresentá-los, apresentar-lhes e apresentar-los. Você vai perceber que isso aqui não faz o menor sentido também. Apresentar-los não existe. Sobraram, então, o los e o lhes. Professor, agora eu fiquei na dúvida. Como é que nós resolvemos essa questãozinha aqui? O los, gente, é o mesmo o, a, ou pode ser lo, pode ser lá, pode ser no, pode ser na. Esse Lzinho que encaixa antes é só por causa de uma questão da fonética, para você fazer a leitura e não ficar feio, senão ficaria apresentar-os. Não teria jeito. Então, coloca o L por essa questão fonética. Bom, eu tenho los e tenho lhes. Só me restam essas duas, que esse está errado. E... Não, opa, peraí um pouquinho. É isso. Esse está errado, que é singular, e esse está errado, que é feminino. Aí eu fiz aqui para vocês, para ajudá-los a que vocês se lembrem como é que funciona o o e qual a diferença do o e do lhe. Ó, lá na tabelinha de pronomes é o, a, lhe. Pronto. Qual a diferença do o para o lhe? O o, ele complementa verbo que não exige preposição. Como, professor? A criança deu um brinquedo. Então, quando um verbo, se eu quiser trocar isso aqui por um pronome, você pode trocar pelo pronome o. Deu-o. Só que depois tem uma preposição aqui, ó. Então, nesse casal amigo, só pode ser lhe. Ou seja, o é para verbos que não exigem preposição e o lhe para verbos que exigem preposição. Ficaria assim, ó. A criança deu-o ao amigo. Deu o quê? O brinquedo. A criança deu-lhe quem? Ao amigo, o brinquedo. Ou seja, o lhe substitui preposição mais complemento e o o substitui apenas complemento. Professor, depois dessa conversa toda aí, vamos pensar então, quem apresenta não precisa, não, apresenta alguma coisa. Ele apresentou a campanha, que só tem artigo, e ele apresentou o balanço, que só tem artigo.
Ou seja, ele não fez a sua regência com preposição, foi sem preposição. Sendo assim, o lhe não entra aqui, o lhes não entra aqui, o as não entra porque é masculino, o los aqui não entra porque o verbo está no infinitivo. Então, letra B de bola. Apresentar-los é a campanha e o balanço. Essa é a questão certa. A alternativa certa é essa questão. Meninos, alguma dúvida? Alguém quer alguma pergunta? Tá claro? Beleza? Qualquer coisa, aperta aí, fala, professor, me ajuda aí que eu não estou entendendo isso aqui não, tá? Qualquer coisa pode parar que a gente volta e refaz com vocês alguma questão. Vocês percebem que é pronome. E os pronomes, às vezes você pensa assim, poxa, professor, pronome é coisa fácil demais. Realmente não é difícil. Mas como quase todas as questões, tem pequenos detalhes que prejudicam um pouquinho a compreensão, tá? Que prejudica um pouquinho, pode prejudicar você. Maravilha. Caminhando mais uma. Ó, conforme a norma padrão, a oração. As obras foram iniciadas em janeiro de 1992. Poderia ser reescrita da seguinte maneira. Meninos, eu pago a Coca-Cola para vocês se não tiver uma questão dessa na prova, em qualquer prova de concurso que vocês forem fazer. É o que os concursos amam, a chamada reescrita. Tá? Está no edital do IADES, para SEDUC, geralmente está em todos os editais. É você trabalhar com a reescrita de texto. Geralmente, como é que a banca faz? Olha, se eu tirar aqui esse acento e reescrever sem ele, ela perdeu o sentido, ela está com erro de ortografia, ela aconteceu algum problema com ela? Aí você tem que saber. Então, essa questão muito interessante, muito bem elaborada, essa questão do IADES. Essa questão do IADES vai trabalhar com você voz passiva. Essa questão do IADES vai trabalhar com você crase. E essa questão do IADES vai trabalhar com você pronome. Muito legal. Uma questão que trabalha vários aspectos apenas em 5 alternativas. O que ele quer saber? As obras foram iniciadas em janeiro de 1992. Ele quer saber se reescrevendo qual estaria certa. Sim, aqui, ó. Se iniciou, colocação de pronome. Jamais inicia frase, oração, período com pronome. A gente vai chamar de pronome oblíquo átono. Jamais. Me, se, te, o, a, li. Jamais. Essa questão está errada. Jamais. Então você já sabe. Bateu o olho. Começou uma oração, período, uma frase, ou logo depois de uma vírgula, com pronomes, não. Sempre estará errada. Sempre. Ok. Maravilha, professor. Já eliminamos uma. Então, eu tinha, para os meus colegas aí de matemática e de exatas, nós tínhamos 20% de chances de acertar, agora temos 25%, né? Sobraram 4, melhorou um pouquinho. Vamos lá, então. Iniciou-se as obras em janeiro, iniciaram-se as obras em janeiro, teve início as obras em janeiro de 1992, deu-se início às obras em janeiro de 1992. Vamos pensar um pouquinho agora. Olha aqui. As obras foram iniciadas em janeiro de 1992. Foram iniciadas, gente, é voz passiva. Voz passiva. Professor, por que isso é voz passiva? Existem 2 formas de voz passiva. Voz passiva sintética e voz passiva analítica. Toda vez que for analítico, ela tem mais palavras. A sintética tem menos palavras. O superlativo analítico, lá do adjetivo, ele tem mais de uma palavra. O superlativo sintético só tem uma palavra, certo? Ele é paupérrimo, sintético. Ele é o mais pobre que existe. Ele tem mais... Aí é analítico. Deixa eu voltar aqui com vocês. Olha, ele é paupérrimo, sintético. Ele é o mais pobre que existe, analítico. Então, analítico tem mais palavras e sintético menos palavras. Ô, professor! E sintético menos palavras. As obras foram iniciadas. Quando você tem um analítico, é verbo ser mais particípio.
Particípios são verbos terminados em ado, edo e ido. Ado, ada, eda e ido. Aqui. Ou, se for particípio irregular, tipo impresso, que também é particípio. Então, você vai perceber aqui, meus alunos, que você tem verbo ser, ó, eles foram, e verbo no particípio. Então, você tem uma voz passiva aqui. O que ele está mandando você fazer é transformá-la numa voz passiva sintética. Como é que você faz? As obras foram iniciadas em janeiro de 1992. Iniciaram se as obras. Olha, aqui, ó, letra C. Professor, como é que você chegou nesse ponto aí? Todas as vezes que a voz passiva existir, ela faz essa volta. É o caso que eu tenho sempre falado para os alunos. Vende-se carro. Carro é vendido. Pronto, voz passiva dos dois jeitos. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Então, são as duas formas de voz passiva. Está errado teve início as obras? Já está errado, porque as obras tiveram início. Deu-se início às obras. Aqui está faltando, pelo menos, está faltando uma crase aqui também, certo? E nem esse é voz passiva. Nem o dos dois. Voz passiva está aqui, ó. Iniciaram-se as obras. Outra coisa que você precisa prestar muita atenção na voz passiva é o tempo verbal. Se o tempo aqui, ó, está no passado, aqui tem que estar no passado. Tá? Eles iniciaram, eles foram. Percebe que está no mesmo tempo verbal. Então, você tem aqui voz passiva igual, 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 por isso que ela pode ser reescrita da mesma maneira. Voz passiva aqui em cima, voz passiva aqui embaixo. Ok? Deixa eu abrir vocês aqui. Por enquanto, ok? Difícil demais? Manda ver? Manda ver? Então, bora lá, então. Mais uma questão. Segundo as regras de pontuação, aqui já são regras de pontuação. Então, vamos lá. Segundo as regras de pontuação vigentes, o uso da vírgula. Ó, o uso da vírgula. Meninos, a vírgula geralmente ela é utilizada quando existe vamos chamar assim, uma inversão da naturalidade daquela oração ou daquele período. Geralmente. Não, professor, eu como arroz e feijão. Não teve inversão. Então, por isso que eu disse geralmente. Quando você faz a inversão da ordem natural, a vírgula vai aparecer. Essa é a regra, a primeira regra sobre vírgula. Então, vamos pensar. Letra A. A vírgula é opcional após o termo no começo. Aqui, ó. Começo. Essas pequenas expressões que estão no início das frases, a vírgula é facultativa até 3 palavras. Então, aqui tem 2 palavras. Se aqui tem 2 palavras, a vírgula é opcional. Então, isso aqui está certo. Pronto, eu já resolvi o problema. Vamos ver as outras? As outras todas têm que estar erradas. Deveria ter ocorrido entre os termos conhecida e em Portugal. Linha 3. Vamos buscar a linha 3. 3. Se tornou conhecida em Portugal. Não precisa. Aqui está na ordem natural. Se fosse assim, ó, em Portugal tornou-se conhecida, você poderia até utilizar a vírgula, porque estaria fora da sua ordem natural. Então, aqui está, letra B está errada. Está incorreto logo após o termo Brasil colonial. Linha 4. No Brasil colonial. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Uma palavra, 2 palavras, 3 palavras. Vírgula obrigatória aqui, ó. Então, ele tá dizendo para mim que ela está errada, essa vírgula aqui. Ela não está errada, ela está certinha. Então, aqui também. Linha 5. Poderia ter ocorrido entre os termos na passagem as provações e as fazendas. Meninos, eu não separo, ó, que percorriam as povoações e as fazendas.
Eu não posso separar dois termos que foram adicionados um ao outro. Eu uso vírgula antes do E, geralmente apenas quando o E começa uma nova oração com um sujeito diferente. É geralmente o único lugar em que nós utilizamos vírgula antes do E. Então, isso aqui também está errado. É opcional entre os donos das boticas e eram. Então, linha número 8, conhecidos como boticários, os donos das boticas eram. Essa semana eu dei uma aula sobre pontuação para alguns alunos e disse para eles o seguinte: cuidado com o uso da vírgula, porque muitas vezes você quer utilizar a vírgula, essa utilização a utilização baseada na respiração sua. E às vezes é grande. Vamos imaginar que fosse assim, ó, os donos das boticas, das fazendas, das fábricas, das estradas eram. Entre esses itens das boticas, das fazendas, teria vírgula. Mas aqui não teria. Por quê, professor? Porque eu não posso separar sujeito do restante da oração, especialmente a partir do verbo. Então, os donos das boticas eram profissionais. Jamais você poderia colocar uma vírgula aqui separando o sujeito de predicado. Letra A, gabarito da questão. Essa questão vai ajudar os alunos que estão aqui, que estão escrevendo redação, porque eu tenho aqui entre nós alguns alunos que estão escrevendo redação, e vai ajudar também os demais alunos que estão fazendo provas de marcar X. Quando você tiver esses pequenos elementos deslocados, até duas palavras você não utiliza vírgula, e quando ela passa a partir de 3 palavras, você coloca a vírgula, como é aqui no Brasil colonial. Vamos mais uma? Eu acho que hoje eu preparei, deixa eu ver isso. Só tem mais uma hoje, é? Olha, professor, hoje você quis dormir mais cedo, hein? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, porque essa aqui é grande, então nós vamos mais uns 10 minutinhos nela. O uso dos sinais diacríticos. Ah, a turma do concurso gosta, né, gente? Sinais diacríticos. Professor, nunca ouvi falar nisso. Sinal diacrítico, gente, é o tio e a cedilha, tá? Esses são os sinais diacríticos. De pontuação, tem relações sintático-semânticas. O que é relação sintática? Sintática é o papel que aquela palavra exerce dentro da oração. Sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, oração subordinada substantiva, esse é o papel sintático. E o papel semântico, o que é semântico? O significado das palavras, a interpretação das palavras, tá? Além de, em alguns casos, acrescentar elementos típicos da fala escrita. Então, ele tem papel semântico, sintático e gráfico. Com relação aos sinais de pontuação encontrados no texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Tem nada a ver com diacrítico, tá? Ele esqueceu o diacrítico lá em cima e vai por os sinais amplos aqui, ó. Ou seja, uma questãozinha de prova bem complexa para derrubar aqueles alunos que não estudaram. Tá? Então, vamos lá. O ponto que separa as orações. Fomos de carona. Chegamos à fazenda e procuramos o gerente. Poderia ser substituído por vírgula, sem que fosse necessária qualquer outra alteração no trecho. Meus queridos alunos, eu vou abrir aqui vocês, eu fechei vocês aqui um pouquinho, agora eu vou abrir só para eu olhar a cara de vocês. Sabe por quê, gente? Porque a caixa de maldade, ela é aberta a cada questão de concurso. Olha o que ele diz para mim aqui, ó. O ponto que separa as orações. Fomos de carona, vírgula. Chegamos e procuramos o gerente. Gente, a vírgula cabe tranquilamente aqui. Mas olha a pergunta que ele fez. Poderia ser substituído por vírgula, sem que fosse necessária qualquer outra alteração no trecho? Você bate o olho e fala, não precisa mudar mais nada aqui, não, está tudo certo. Precisa não, gente? Depois da vírgula, você não tem que mudar a letra maiúscula? Tem que mudar. Ou seja, questão errada por causa desse detalhe aqui, ó. Porque se você colocasse vírgula,
o chegamos, que está com letra maiúscula, deveria estar com letra minúscula, só por causa desse detalhe. Atenção no concurso é tudo, viu, gente? Atenção em concurso público é tudo, tá ok? Atenção a isso. Então, essa primeira está errada. Letra B. O uso do sinal de 2 pontos no título. Em escravos sem correntes, trabalhadores resgatados relatam, fere as normas de pontuação, uma vez que, nesse caso, o uso recomendado é o da vírgula, não. Quando você faz esses títulos, que você vai abrir alguma coisa explicando o que era a questão anterior, os 2 pontos são beleza, tá? Então, vamos guardar essa aqui. A inserção de uma vírgula antes do que em foram analisadas que contém, não tem vírgula antes, tá? Não tem vírgula antes. Isso aqui é um pronome relativo, está fazendo relação aos termos anteriores, você não coloca vírgula antes dele, tá? Deixa eu ver aqui. Ele quer... tá, isso. Então, está errado, porque ele está mandando colocar a vírgula, ele não pode colocar a vírgula aqui. D. Os travessões utilizados. Fazenda em Itupiranga, Pará. Trabalhador de 36 anos de idade, resgatado em novembro de 2006, não podem ser substituídos por vírgula. É errado. Geralmente, esses travessões que são colocados para explicar alguma coisa podem ser substituídos tranquilamente por vírgula. Então, a letra D está errada, tá? Letra E. A troca de vírgulas encontradas no primeiro período do texto por ponto e vírgula não feriria quaisquer normas do uso de pontuação. Gente, toda vez que tiver esse tipo de palavra aqui, ó, você vai saber que há problema sério com isso, tá? Que você vai ter problema sério com isso aqui. Mas vamos ver. Porque a letra A está errada, o uso do sinal de 2 pontos no título em escravo, trabalhadores férias, uma vez que está errado também. Então, vamos ver como é que é. Vamos ver se a gente consegue trocar. Eu vou voltar para recapitular com vocês. Eu tenho o título aqui, eu tenho o texto aqui na frente. Olha, dívidas impagáveis, ameaças veladas, água dividida com animais, jornadas extenuantes sem descanso, moradias insalubres, faltas de equipamento de proteção e de kits de primeiros socorros. Você pode trocar por pontos e vírgulas, por ponto e vírgula, todas as vezes que o período é muito grande e que há uma utilização maior da quantidade de vírgulas. Você pode pegar algumas delas que você quer separar com a pausa maior ou separar as vírgulas daquilo que não era para ser separado em vírgula e usar o ponto e vírgula. Então, nesse caso específico, você poderia usar o ponto e vírgula sem prejuízo para o seu texto. Sendo assim, professor, vamos recapitular e fechar isso aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. O ponto que separa as orações em fomos de carona, chegamos à fazenda e procuramos o gerente, poderia ser substituído por vírgula sem que fosse necessária qualquer alteração. Errado, porque eu teria que mudar isso aqui para letra minúscula. Errado, está aqui. O uso do sinal de 2 pontos no título, escravos sem correntes, trabalhadores resgatados, fere as normas de pontuação? Não fere. Ele põe o especialmente no título, como se fosse uma explicação, uma enumeração, uma espécie de aposto depois dos 2 pontos. Lembrando que, inclusive, quando você faz orações subordinadas substantivas, quando existirem os 2 pontos, ela sempre será oração apositiva, ou seja, uma espécie de restrição ou explicação. Também está errada. Letra C, a inserção de uma vírgula antes de que? Pode? Não pode, porque aqui você tem pronome relativo. Ele altera, não alteraria a semântica? Alteraria, sim, a semântica da frase. Tá? Foram analisadas isso aqui. Dos travessões, estão errados? Se eu trocar por vírgula, não estão errados. Você pode pegar os 2 e trocar por vírgula. Mesmo tendo a palavrinha quaisquer, que ela deixa a gente sempre na dúvida, essa é a questão certa. Por quê? Porque há um período grande, com várias vírgulas, e você pode, nesse caso, dependendo do que você quer escrever, trocar essas questõezinhas por ponto e vírgula.
É isso aí. Deixa eu fechar aqui. Devolver vocês. Pronto. Meia horinha, 40 minutos de aula, quase. Dúvidas, meninos? Ok? Podemos dormir e descansar? Sonhar com a colocação pronominal e algumas vírgulas, tá certo? Não tenham pesadelos, tá certo? Tenham bons sonhos. Meninos, foi bom demais. Até breve, se Deus quiser. Boa noite para todos, tá? Falou, professor. Abraço. Um abraço, Hélio. Muito obrigada, Obrigado, Sandro. Daniela. Até mais, gente. Bye, bye. Mais.